Olá, me chamo José Portela e junto com meu amigo Nicolas Gomes, estamos aqui para apresentar o nosso projeto de inteligência artificial respectivo a uma parte da primeira nota da primeira VA da disciplina. O projeto consiste na implementação de um ambiente próprio que nós escolhemos para implementar e a implementação de três tipos de agentes diferentes para lidar com esse ambiente, utilizando sua própria estratégia, sua própria maneira de conseguir lidar melhor com esse ambiente e concluir o objetivo final. Durante o projeto, fizemos o uso de IA generativa, principalmente na geração de código para geração de gráficos e métricas para conseguirmos avaliar gradativamente o desempenho das nossas IAs, dos nossos agentes de IA, para conseguirmos ter uma métrica de evolução para saber exatamente onde melhorar o nosso agente para ele cada vez conseguir realizar o objetivo de forma mais precisa. E agora vamos comentar um pouco sobre o ambiente utilizado no nosso projeto para treinamento dos agentes. Muito bem, estamos aqui no nosso ambiente, que consiste em um mapa de uma espécie de labirinto que tem uma altura e que é dinâmica e uma largura que é estática, onde nós temos blocos que são vazios. Como você pode ver aqui no cálculo de pontuação, representam -1 na pontuação. Esses losangos amarelos representariam como se fosse um chocolate, mas na prática, para o agente, ele opera como uma recompensa, para que o agente busque essa recompensa e esses chocolates vão sendo espalhados ao redor do caminho rumo ao objetivo, como uma espécie de mapa do objetivo, assim, mas não muito explícito. E temos também esse bloco marrom que representa o que seria lama, que seria o contrário de o bônus, né, do chocolate, seria um ônus para tomar um decréscimo na pontuação sempre que pisar na lama, também para ajudar no aprendizado do agente. E temos esse X aqui, que, como fica intuitivo perceber, representa morte, né, a derrota. Nesse caso, além de tudo isso, nós temos o objetivo, que seria como se fosse, vamos tratar como um resgate. Nós temos essa área aqui, que representa a área, que seria a área de resgate, a área onde, se o agente alcança, ele vence o mapa. Juntamente com isso, nós criamos três dificuldades para o nossa modelagem, onde os mapas, você consegue perceber, são gerados novos mapas a cada vez que nós criamos em uma dificuldade específica. Imagino que aqui onde eu estou tratando, porque eu estou no jogo manual, onde eu controlo com as setas do meu teclado o personagem, digamos assim, do jogo. Não tem como gerar um mapa novo apenas clicando um botão com um atalho, mas na ala das IAs é possível fazer isso. E aí você percebe que quanto eu vou aumentando a dificuldade, vai aumentando o número de lamas, de bombas, e vai aumentando também o que seria o eixo Y, que seria a altura do mapa, ou pelo menos a distância para o objetivo, tornando assim o mapa mais desafiador para um agente. Você pode ver, por exemplo, no modo difícil, que é bem mais comum você encontrar regiões cheias de lama ao redor de um chocolate, ou bolsões de bombas, como é possível ver aqui. E esse trecho de 5x5 é o que seria a representação da visão 5x5 dos agentes que aprendem. A gente vai falar mais para frente, quando a gente for tratar da modelagem dos agentes especificamente. E sobre os agentes que foram implementados, inicialmente o primeiro a ser tratado é o agente A-Star, que é utilizado dentro do nosso projeto de duas maneiras distintas. A primeira delas é realmente como um agente visível, onde você vai ver ele jogando, concluindo o objetivo, conforme essa execução na tela. Assim como os outros dois agentes, é um agente que possui a sua lógica de implementação própria e sua estratégia para concluir o objetivo dentro do mapa. A segunda forma que ele é utilizado no nosso projeto é como um validador em si da geração de mapas, para que não seja
gerado um mapa que seja impossível de ser completo. Então, o algoritmo também é utilizado para o auxílio né, dos outros agentes, para que não seja gerado mapas que os outros agentes também não consigam completar. Sobre a modelagem e a implementação em si do Astar, meu amigo Nicolas trataria um pouco sobre isso. O Star é um algoritmo clássico, né? Onde a gente encontra aquela fórmula de FDN igual a GDN mais HDN, onde o GDN aqui ele contabiliza a penalidade do terreno. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, com um mapa difícil, fazer uma simulação, vai estar focada no objetivo, que é calculada com base no avanço nos blocos cinzas, que significa -1, porque você perdeu 1 no seu limite de passos, e pisar na lama, que representa -6 na sua pontuação final. E o HDN, ele é aquela distância de Manhattan. E eu acabei utilizando 3 formas diferentes da gente calcular essa heurística para ter 3 comportamentos diferentes do algoritmo Star, por exemplo. Eu fiz ele mais focado no objetivo, onde você vê na simulação. Eu acabei de fazer, na verdade, uma, mas vou repetir. Ele não foca tanto em pegar os chocolates, apesar de que aqui ele tá pegando bastante chocolates, e acaba até ignorando algumas lamas passando por cima mesmo, com o foco principal de chegar no objetivo com o mínimo de passos possíveis. Então ele foca em poupar energia, vamos dizer assim. E eu fiz também um Star, que eu chamei de Star guloso. Ele vai focado no máximo de pontuação. Então você vê que se tiver um chocolate, né, o que seria essa estrela aqui próximo, ele pula para cima dele, ele pula lama para tentar evitar a perda de pontuação, ignorando a quantidade de passos nesse caso. Obviamente que se for para pegar todos os chocolates, ele vai acabar gastando o limite de passos dele, ou vão ter chocolates que às vezes vão estar rodeados de lama ou circundados por uma quantidade enorme de bombas, então não vai valer a pena ele pegar porque ele vai morrer. Então ele vai pegar o máximo de chocolates possíveis no caminho para o objetivo. E, para não ser extremista demais, eu também criei o Star equilibrado, que acaba fazendo um misto desses dois. Na prática, foi só um equilíbrio entre as heurísticas. Foi utilizado para garantir que, se tiver um chocolate próximo, ele pega, mas ele não vai perder o foco e ir numa direção, por exemplo, contrária à do objetivo para pegar um chocolate. E vai deixar de ignorar uma lama, por exemplo, para chegar no objetivo, se tiver uma lama muito próxima ao objetivo. Aqui é algo muito simples de se interpretar. Quando a gente fizer mais tarde a comparação dos agentes em geral, a gente vai conseguir colocar de forma separada as 3 versões do agente heurístico Star, né? Ele mais focado, ele equilibrado e ele guloso. E você vai entender que o focado vai ser o primeiro a chegar no objetivo e o guloso vai ser o último, mas vai ser o que vai ter a maior pontuação final. Pode cortar. E o próximo agente implementado no projeto é o agente que utiliza algoritmo genético para concluir o objetivo, né? E esse agente que utiliza algoritmo genético, o core, né, a base dele, podemos tratar como uma rede neural linear que é formada por uma junção de 104 pesos, sendo 26 entradas e 4 saídas. A multiplicação das duas totaliza os 104 pesos, onde esse agente é mapeado por uma visão de 5x5 do mapa. Ele não possui a visão do mapa completo, apenas uma matriz 5x5, conforme vista na execução na tela. Além, né, da função fitness, que é a nossa função de aptidão de recompensa, onde recompensa o agente não só por chegar até o final do mapa, mas também por todo o progresso em Y, onde podemos calcular qual agente teve o melhor desempenho durante toda a progressão, para poder assim facilitar o treinamento e visto o melhor agente possível nos treinamentos. E sobre os hiperparâmetros utilizados na construção do agente, o nosso amigo Nicolas pode falar um pouco mais sobre isso? Falando em hiperparâmetros e sobre o treinamento, para o treinamento a gente decidiu fazer uma seleção por torneio dentro de uma população de 200 indivíduos, utilizando taxas de mutação gaussianas
de 0,02 para o macro e 0,10 para o micro. E a gente acabou treinando esses agentes, né, impedindo que eles decorassem, para impedir que eles decorassem um mapa específico, a gente sempre jogava eles dentro desse treinamento numa sequência de lotes, que a gente chamou, e era basicamente ele fazia um circuito de 3 mapas daquela dificuldade que a gente selecionou para fazer o treinamento. Por isso a gente consegue ver aqui o armazenamento do vencedor do torneio na dificuldade fácil, o vencedor do torneio na dificuldade média e o vencedor do torneio na dificuldade difícil, para garantir que ele não vai se adaptar apenas a um mapa, e sim a mapas distintos, porque, como você pode ver aqui pelos gráficos de evolução dos treinamentos, a gente iniciava com fitness bem baixo. Esses números aqui estão um pouco inflados em relação às pontuações que a gente definiu para a modelagem e tal, da pontuação de -6 para pisar na lama, -100 para pisar na bomba e 100 para pisar no objetivo e mais 14 para pisar no chocolate, porque eu acabei aumentando um pouco alguns parâmetros da avaliação desse fitness. Então, o que acontece é que aqui ao longo das gerações você via fitness baixo, né? Fitness médio baixo, porque os indivíduos não conseguiam vencer nenhum dos mapas. E a gente vai vendo uma progressão no modo fácil, onde eles começam a vencer. Cada vitória no mapa dava 20 mil de fitness na média, e uma taxa de 33% de sobrevivência, que era o que a gente utilizava para calcular quando a gente tinha encontrado a generalização, nesse caso, né? E aí, após algumas, a gente conseguiu chegar nos 60 mil de fitness, que foi quando os 3 mapas foram vencidos pelo agente. A gente tem um comportamento um pouco diferente na dificuldade média, onde a gente acaba oscilando, né? Demora um pouco para vencer o primeiro mapa, depois a gente começa a vencer um mapa, vencer 2 mapas, vencer um mapa, vencer 2 mapas, e a gente vai oscilando com isso até chegar no campeão de 3 mapas consecutivos dentro do treinamento. E no difícil é ainda mais complicado de chegar nessa generalização. Você vê novamente uma oscilação entre um mapa vencido, 0 mapas vencidos, em algum momento chega em 2 mapas vencidos até chegar nos 3 mapas, chegando também à generalização desse agente. Que, como você pode ver aqui no teste, quando eu injeto o cérebro que está armazenado nesse JSON, e você consegue ver o que foi falado por Neto, da dificuldade, onde foi treinada, o fitness médio, que é calculado basicamente fazendo uma média aritmética dos fitness dos 3 mapas que ele passou, e aqui o cromossomo com todos os pesos dentro desse JSON. A gente consegue injetar esse cérebro e fazer ele rodar um novo mapa, gerado aleatoriamente, gerado de forma procedural a cada execução, para provar que ele realmente sobrevive em um mapa novo, que ele não conhece, e sempre reagindo ao que está próximo a ele dentro desse campo de visão. Esse é o algoritmo algoritmo genético. Agora a gente vai falar sobre o nosso outro agente, que é o agente que utiliza o Q-Learning, né, no aprendizado. Que o Q-Learning, diferente do genético, o genético avalia uma vida inteira, né, para o treinamento. E enquanto isso, o Q-Learning durante o treinamento, ele vai aprendendo a cada passo dado pelo agente dentro do mapa. E utilizando a equação de Bellman, a gente persiste isso na tabela Q, né? Nós temos aqui um bom exemplo. Mas a gente tem um grande problema com isso, porque se a gente usasse apenas a posição XY exata do agente, a tabela ia acabar ficando infinita, e com isso a gente não ia conseguir generalizar, além de que ia ser tanto dado que explodia a máquina da gente enquanto estivesse fazendo treinamento. Mas a gente teve uma bela sacada, e foi abstrair o estado. E onde aqui o estado, ele é uma percepção imediata do perigo, contando com algumas features que Neto vai explicar melhor. E para a modelagem do estado, né, que a gente chegou para ter essa iminência de perigo e ele conseguir concluir o objetivo, já que a gente está tratando de um agente que tem uma visão, né, apenas 5x5 do mapa, ele precisa ter uma visão de estado ali que consiga lidar com o perigo para evitar se matar nas minas
ou, por exemplo, nunca andar para frente. Então, a recompensa do agente ele prioriza andar para frente, no geral, em compensação às outras. E sobre o estado, definimos um estado com 14 features, sendo as primeiras 4 features referentes à posição de um bloco ao redor do agente, né? Para frente, para a esquerda, para a direita e para trás, podendo, né, ser classificado de 5 formas, né? O piso limpo, sem nada, o piso lento, com lama, que vai diminuir a sua pontuação, o bônus, né, que é o chocolate, a meta, sendo o próprio objetivo, e o perigo, que é a mina, né, que se ele for, ele automaticamente vai perder. As próximas 2 features, as 5 a 7, né, são os sensores de 2 blocos à frente do agente, onde ele vai conseguir detectar se possui algum perigo eminente, alguma mina. Porque caso ele verifique que tem alguma mina 2 blocos do lado ou 2 blocos à frente, ele já vai, como é que eu posso dizer, evitar ir por essa direção e esbarrar direto com a mina. E também, de raio 2, as próximas 2 features são sensores para detecção de chocolates próximos, né, para atrair o agente para um chocolate para ganhar um bônus e sua recompensa ser maior. As próximas 2 features são com relação à distância do agente com o objetivo, né, seja no Y ou no X, para ele saber não necessariamente, né, como está o mapa em si, né, mas a distância que ele está, né, do objetivo. E a 13ª também tem relação com isso, que é durante o eixo X, saber se ele está muito próximo, na mesma linha ou muito distante, né, do objetivo, para ele conseguir se guiar um pouco dentro do mapa. E a última feature é onde ele armazena a última ação que ele teve, né, antes desse estado, para a gente conseguir evitar um problema que a gente tinha, que era a geração de loopings, né, do agente, onde ele sempre andava em loopings em algumas situações. E para o treinamento dele, a partir desses estados e a tabela Q, a gente utiliza alguns hiperparâmetros, né, como o decaimento de epsilon, que começa em 1 e vai decaindo até um mínimo de 0,05, né, que vai trazer a decisão ali se o agente ele vai explorar ou vai explotar, né, sendo para tomar a melhor decisão com base em estados armazenados na tabela Q. Para finalizar, a gente criou, né, uma feature de avaliação de métricas, basicamente, para poder ter uma noção do desempenho de todos esses agentes em comparação um com o outro ao mesmo tempo. Vou colocar no mapa difícil aqui para você entender o nível da generalização que a gente tem. A gente tem aqui um grid, né, com os 3 tipos de A-Star, o mais focado em chocolate, mais equilibrado, mais focado no objetivo, o genético e o Q-Learning é que a gente vai ter a pontuação que eles vão fazer, e a bateria é o número de movimentos que restou para eles após a finalização do processo. Vamos correr aqui Você vê que o mapa é igual, foi gerado de forma aleatória um novo mapa, desconhecido por todos eles, para fazer essa execução. E dessa forma, a gente justamente consegue ter uma comparação de referência, né? Porque a gente está tratando de algoritmos A-Star que são focados justamente em concluir o objetivo e ter uma visão do mapa para isso. Aí, inclusive, são utilizados, né, para conseguir detectar se o mapa é fazível ou não. A gente está usando esses algoritmos de referência para comparação dos nossos 2 agentes, que têm uma visão limitada do mapa, e podemos ver que eles, assim como os agentes da estrela, eles conseguem chegar no objetivo muito bem, cada um com suas características e lógica, mas conseguem concluir o objetivo da mesma forma que os algoritmos de referência. Aqui é notável, por exemplo, a diferença de bateria, que seria a quantidade de movimentos restantes para ele. O focado conseguiu fazer menos movimentos, mas acabou pontuando menos. O que o learning acabou tendo um certo equilíbrio, mas também pontuou pouco. O equilibrado ficou bem equilibrado, realmente. E o genético, pelo visto, ele aprendeu realmente que é bom pegar chocolate. Enquanto o guloso foi parado que teve maior pontuação, apesar de não ser o que gastou menos movimentos, porque o genético acaba tendo que explorar mais para chegar nessas recompensas. E assim, acho que finalizamos o nosso projeto, né, Nicolas? Isso está apresentado. Valeu, gente. Tchau, tchau.